Capítulo 15, Lucas 11 a seguir. Uma leitura um pouco mais extensa. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Vivendo o quê? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo. Palavra de Deus. Abrimos a palavra e lemos: o Senhor é o Deus da palavra, o Deus da misericórdia, o Deus que tem palavra. Senhor, que não somente as tuas palavras sejam faladas neste lugar, mas que o mover do teu Espírito, que convence, que confirma, esteja neste lugar com todos nós, esteja onde esta internet está levando o culto, mesmo nas retransmissões, Pai. Te pedimos humildemente que haja, que a palavra mova, que a palavra tenha respostas, e que ela promova aquilo que lhe foi dada como obra para promover, Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos, amém. Tome assento, dá glória a Deus. Meus irmãos, gostaria agora de pedir que ninguém movimentasse na igreja, por gentileza, tá bom? Meus irmãos, a parábola do filho pródigo, que poderia ser chamada a parábola dos 2 irmãos e não só do filho pródigo, é uma passagem muito conhecida, muito pregada nas igrejas, né, e até em meios seculares, em peças de igreja e seculares, etc. Mas Deus tem sempre uma palavra para falar conosco, pelas santas e sagradas Escrituras, mesmo nos lugares onde se prega tanto. Deus é o Deus da palavra, e cada palavra que a gente vai ouvir na igreja, nas igrejas, onde você estiver, que o seu coração tenha a expectativa de ouvir, entender, guardar e praticar. Estão prestando atenção? Para ouvir, entender, guardar e praticar, você precisa colocar a sua atenção. Sabe por que uma irmãzinha de 78 anos
de 90 anos assiste uma novela e sabe contar o que aconteceu na novela? Sabe por quê? Porque ela tem interesse, ela presta atenção e ela quer saber o que está acontecendo. E isso é a diferença. Quando a gente fala, não entendi nada, não guardei nada, é porque não há interesse. E deixa eu te dizer outra coisa, essa palavra, ela é espiritual. Para as coisas espirituais, precisa de ouvidos espirituais. O homem natural entende as coisas naturais, diz a Bíblia. E o espiritual discerne as espirituais. É necessário ter ouvidos espirituais. É necessário ter tanta vontade de ouvir o que Deus vai falar, que você entenda o que está sendo dito, e isso queime o seu coração. E você guarde a palavra. Aquilo que pode te mudar não é primeiro o mover do Espírito, não. É o mover da palavra. O mover do Espírito Santo é te convencer da palavra, te convencer da vontade de Deus, te convencer do propósito de Deus. Esse pródigo vai deixar a casa do pai porque não entende o que o pai está fazendo. Ele quer outro lugar. E ele vai fazer o quê? Com a oportunidade que ele tem, com tanto dinheiro no bolso, ele vai gastar tudo. E ele não vai gastar tudo por necessidade, não, ele vai gastar dissolutamente. Pródigo quer dizer esbanjador, aquele que gasta sem limite, aquele que não faz conta para gastar. E a gente tem que aprender. Existe uma ciência chamada economia. A economia é tudo que diz respeito à maneira de gastar, de poupar, de investir. É a ciência de analisar e estudar o que eu tenho, para saber, da maneira correta, aproveitar e fazer crescer, e fazer chegar em lugares. Então, eu tenho que entender disso para viver. Você não precisa saber o que significa economia, mas você precisa saber o que significa ter algo em mãos e cuidar disso que está nas tuas mãos. Esse pródigo, ele gastou todo o dinheiro da fazenda que lhe cabia, que não era pouco. Mas ele ele não fez contas, eu tenho o dinheiro e eu quero gastar. Mas o que ele mais gastou aqui, que prejudicou ele, na verdade não foi o dinheiro. Foi a maneira que ele escolheu viver e encarar as coisas. Por isso eu quero ministrar, o Senhor nos dando palavra, um tema parecido com a mensagem que o Senhor nos deu há muitos anos atrás. A economia da vida. A economia da vida. O bem mais precioso, quando diz respeito a você, e nós estamos falando de coisas agora naturais, porque a coisa mais preciosa da vida é ter Deus, mas quando diz respeito a você, que é um ser tricotômico, tem corpo, tem alma e tem espírito, é assim que a gente crê, principalmente por 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nós temos que guardar irrepreensível e em santidade, tanto o corpo como a alma e o espírito. Então, como seres tricotômicos, a coisa mais preciosa que você tem do ponto de vista da vida é a própria vida. E a vida é nos dada como um prêmio, um dom. É algo maravilhoso ter vida. Quando alguém chega a pensar em tirar a vida, é porque ele está destruído emocionalmente e psicologicamente. Porque a vida, por mais que ela tenha seus desafios, é maravilhoso viver. É maravilhoso viver. Viver é a dádiva mais gostosa que tem. E para viver, nós temos que aprender a viver. E parece que a gente é bem ruim nisso. Porque a gente quer escolher o que está pronto diante de nós. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes você tem que esperar, você não pode tocar, você não pode fazer,
porque não é tempo para que possa viver e desfrutar algo que de fato faça diferença na sua vida. E nós não sabemos isso. A gente é muito cheio de vaidade, é muito cheio de ambição, de egoísmo, de egocentrismo. A gente é cheio de muita vaidade, querendo chegar mais na frente, querendo ser mais alto, querendo vestir mais bonito, querendo ter um corpo mais bonito que a outra, um corpo mais bonito que o outro, ter mais músculo, saber falar mais bonito, mais fluente, saber falar mais coisa. A gente vive numa concorrência que a gente arruma para nós mesmos. Tem gente que aprendeu a viver. Tem gente que nem Deus tem e vive bem, do ponto de vista da vida. Eu tive um tio que, se Deus quiser, eu vou encontrar ele no céu. Eu fiz ele aceitar Jesus umas 7 vezes. Mas tio Mané, o senhor quer aceitar de novo? Uai, meu sobrinho, eu aceito. Então vamos orar? Vamos. O senhor quer morar no céu? Quero. É só Jesus, ele de novo. Ele me falava, era um dos tios que eu mais gostava. Aquele tio que me pôs no trator, no colo, me ensinou a dirigir um trator. Me pôs nas costas e nadou uma represa que tinha estourado, aquele tanto de água, ele pôs nas costas, mergulhou comigo, ele segura. E eu segurando nas costas, ele nadando no meio daquelas coisas. Um tiozão, Manuel Clarimundo, que camarada, Gonçalves Clarimundo. E aí, ele dizia cada coisa. Por exemplo, ele disse, meu sobrinho, viver é fácil e é bom. Se me der um rancho, uma arvinha, só para mim ver o sol nascer ou se pôr, eu já estou feliz, meu sobrinho. Se tiver um lugarzinho, falando dessas coisas da vida, tranquilo. E a vida é assim mesmo, só que a gente inventa coisa para ter demais. Está entendendo ou não? A gente sempre quer uma coisa que nós não temos. A gente vive em busca daquilo que não temos. Alcança, vai buscar outra coisa que não tem. Alcança, vai buscar outra coisa que não tem. A insatisfação, porque nosso mundo é de vaidades em vaidades. E Deus colocou para nós oportunidades verdadeiras para viver a vida. Esse pródigo tem que sair e tem que perder tudo para voltar para a casa dele sem nada, agora tendo tudo. E geralmente a gente faz a mesma história. É igual o camarada que está lá pescando. 18 anos de idade pescando. Eu falei, de bermuda, não estou incentivando ninguém a ser malandro, hein? Mas o camarada chega e fala assim, ei malandrão, vai trabalhar. Ele disse, trabalhar para quê? Eu conheci um camarada da internet que ele fala negócio de trabalho, que pelo amor de Deus, um baiano. Aí ele fala que está trabalhando demais, depois eu vou começar amanhã. O baiano que eu falei é da internet, porque tem goiano preguiçoso, tem todo mundo muito preguiçoso. Aí, é que o baianês brinca demais, né? Aí ele falou assim, trabalhar para quê? Ele disse, para amanhã, você ter um rancho, você ter um... Pois é, eu já tenho aqui, ó, estou aqui, ó, pescando, tá vendo? Já estou pescando, eu não preciso trabalhar, acabar com a minha vida, para depois arrumar um lugar para pescar, eu já tenho isso. Entende isso? Tem coisa, que não é o caso desse malandro, mas tem coisa que a gente já tem e vive brigando para ter o que vai me dar problema. Eu conheci um homem em Goiatuba, e eu trabalhava no Bradesco nessa ocasião, e trabalhava nas operações especiais, nas carteiras dos diversos empréstimos e financiamento agrícola, tudo aquilo. E ele era o maior plantador de tomate foi do Brasil, tomate rasteiro. E eu fazia o financiamento e tal, não sei o quê. O camarada tinha uma mansão, a gente ia jogar bola no quintal da mansão dele, que tinha um campo gramado, um punhado de coisa. Ele tomava 2 copos lisos daquele grande, de punhado de bebida misturado, uísque com vodka, para poder dormir, porque não conseguia. O carro dele era cheio de bilhete, para ele não esquecer o que tinha que fazer. Ele não vivia. Ele não vivia. Pastor, então eu não posso trabalhar para ficar rico?
Você pode trabalhar para ficar rico, mas não para ficar bobo. A gente tem que aprender a viver a vida. E sabe o que acontece? O camarada rico, na maioria das vezes, morre trabalhando, vem os filhos, pega a herança e gasta tudo dissolutamente. Falei para minha sogrinha, a senhora tem que pegar o dinheiro da senhora e gastar viajando, arrumando a senhora, fazendo tudo. A senhora ganhou, é da senhora. Não fica, vai gastar, vai economizar para quê, pelo amor de Deus? E tem hora que está na hora de desfrutar e a pessoa está aguardando. Não, porque eu quero que meus filhos não passem pelo que eu passei. Então não vai ter a experiência que você tem. Não vai ter a maturidade que você tem. Vai perder tudo e não vai saber viver, porque a pessoa quando é pobre conquista uma coisa, a pessoa que nunca conquistou e pega muita coisa é outra coisa, e se perder não sabe viver. Verdade ou mentira? Por isso a economia da vida é essencial para a gente consertar a nossa vida para esse ano de 2023. Nós temos cerca de 24 horas, nós temos 24 horas por dia, cada hora 60 minutos, então dá 1.440 minutos, cada minuto 60 segundos, então dá 86.400 segundos por dia. E nós temos que aprender a gastar esse tempo, porque ele não vai voltar. É 86.400 por dia. Tem que saber gastar. Tem gente que dorme a metade, 43.200 é dormindo. Está perdendo a vida? Sim ou não? Preguiçoso, o corpo vai ficar... Irmãos, acordou, dormiu demais, aí levanta aquele corpo assim. Não sei porque eu estou desanimado. Eu dormi bem. Você dormiu bem demais. Você tem que dormir o suficiente. Senão, vai virar aquelas lagartixinhas de parede. Branco e transparente. Já viu que tem gente que parece que é de granja? Não é? Levanta 11h30, jejua até meio-dia. Almoça e dorme para descansar um pouco. Verdade ou não? Você conhece alguém assim? Quando você olha no espelho, você vê essa pessoa? Vê não? Isso é bom, um bom sinal. Então, tem coisa, preste atenção, tem coisa que se nós gastarmos meia hora por dia, a gente tem 10 diplomas em 2 anos. Só que a gente prefere deixar para depois o que deve usar hoje e pegar hoje o que deve usar amanhã. Procrastinação. É necessário aprender a gastar a vida. Agora tem os contrários, que se ocupam tanto com a vaidade, que não vive de verdade. A cultura do corpo. O meu corpo tem que ser perfeito. E cuidado, viu gente, que tem gente que está trocando a igreja, a fé, o que Deus quer, por academias. Não é só uma pessoa não, tem várias. Posso fazer academia? Não, pastor, pode, mas primeiro busque a Deus. Primeiro seja de Deus. Primeiro viva para a glória de Deus. Porque senão você vai matar você. Seu corpo vai ficar bonito e a sua alma não vai ter vida. Primeiro a gente tem que cuidar da alma. Estava atendendo uma pessoa há 2, 3 dias atrás. E essa pessoa falou, ore por mim. Porque eu estou com dor aqui, dor ali, estou passando por isso, melhorou isso, piorou aquilo, não sei o quê. E aí Deus me falou na hora e eu falei para ela, seu problema não está no corpo, seu problema está na alma. 2, 3 dias. E ela parou, encheu os olhos de lágrimas.
E eu falei, curou a alma, seu corpo vai ser curado. É preciso perdoar, é preciso virar a página, é preciso parar de pensar nisso que você está pensando, papá. E fomos conversando, e aí ela disse, não, eu quero perdoar, eu quero virar a página. Nós oramos, Deus visitou ela, as dores do corpo sumiram. Só que a gente muitas vezes não quer a cura, a gente quer ter aquela jogadinha de tadinho de mim, ninguém me vê. Se eu for pensar nisso, meu filho, eu caio nos buracos mais profundos da vida. Não? Quero saber se alguém está olhando, eu quero saber de levantar, eu quero saber de viver a vida que o Senhor tem. Em nome de Jesus Cristo. O segredo da vida é viver. O que você fez hoje? Não dá para ter feito outras coisas melhores? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E por que não fez? Não, eu faço amanhã. Mas perdeu o que poderia ter sido feito hoje e aproveitado hoje. Jesus olhou para Judas e para o próprio Judas ele disse, o que você tem que fazer, faça agora. Deixa para amanhã não, mas é maldade. Não deixa para amanhã, faça agora. Nós temos que ser pessoas decididas. Não decididas a pedir do Pai a herança, mas decididas a viver o que Deus nos deu, o Pai nos deu para viver. Se esse pródigo tivesse aceitado o domínio do Pai, a vontade do Pai, o querer do Pai, não tinha gastado a fortuna, teria aprendido, porque esse Pai se revela no texto generoso. Poderia ser o nome da parábola, segundo os estudiosos, parábola do Pai generoso. Porque o pai faz tudo que o filho não deveria ter pedido e ele atende. E quando o filho volta, é ele que corre ao encontro do filho. Pai generoso, pai bondoso. Esse pai que nós temos, meu querido, minha querida, ele é maravilhoso, ele é generoso. Sabe por que nós ainda não caímos? Porque ele é o Deus que ainda estende a mão. A Bíblia, no livro de Lucas 14, 16, algumas passagens, fala sobre mordomia, poikonomos, sobre administrar a casa. Nós somos mordomos de Deus, nós administramos a casa de Deus que somos nós. E nós temos que ser pessoas bem-aventuradas, porque o Senhor vai voltar e vai nos achar assim, administrando a casa que Ele nos deu, que somos nós. Bem-aventurado aquele que quando o Senhor vier o achar fazendo assim. Bem-aventurado é mais do que feliz. Tem coisa que nós não somos felizes porque estamos buscando lá onde estão os porcos. E ela está dentro da casa do Pai. Não é ir aos porcos, é ouvir a voz do Pai. É se render ao domínio do Pai, é se render ao querer do Pai, é abrir os ouvidos para o que o Pai está falando. Chega de fracasso, chega de gastar a vida, é hora de aproveitar o que o Pai tem nos dado de palavras. O mordomo é aquele que administra e zela por algo que é colocado sob sua responsabilidade. Deus nos deu a vida para viver e ela está na nossa responsabilidade, Ele nos deu livre-arbítrio. E só que o mordomo não administra conforme o que ele quer, ele administra para o dono. É hora da gente aprender a viver para Deus, pelo amor de Deus, é tão simples. Nós estamos vivendo uma época de pessoas paralisadas. E o Espírito Santo é um espírito de movimento. Nós estamos vivendo uma época de pessoas frias. E o Espírito Santo é um espírito de fervor, de poder e não de medo. Nós estamos vivendo um tempo
que a igreja ela está dividida e o Espírito Santo é o Espírito que une, que traz unidade. É hora de acordar. Mas sabe o que é triste? É que nós temos respostas que queremos. Isso é perigoso. Se você quiser ir lá no Google para achar milhares de mensagens que concordam com essa, você vai achar. Mas ao mesmo tempo, se quiser milhares de mensagens que discordam disso e refuta teologicamente, entre aspas, você também vai achar. Um assunto polêmico. Se você quiser achar no Google várias respostas para que você seja um fiel dizimista e ofertante, você vai ter milhares. Mas se você quiser o contrário, milhares de respostas para que você não seja dizimista, fiel e ofertante, você também vai achar. Se você quiser ir ao Google para contestar que o crente não deve ter árvore de Natal na sua casa, principalmente com São Nicolau, que é o Papai Noel, que é um santo, o São Nicolau em cima, você vai achar milhares dizendo não tenha, isso vem disso, e não pode por isso e por isso, nós não mexemos com idolatria e babá. Mas se você quiser milhares de mensagens que digam isso é bobeira, para com isso, tudo do crente é abençoado, você também vai achar. Uai, pastor, então o que eu faço? Pelo amor de Deus, se encha do Espírito Santo. Viva uma vida para Deus. Ore, jejue, busque a Deus, leia a palavra, não desista de ser crente. Tenha temor no coração, aí você vai ter a resposta e não vai precisar do Google. O problema é que as pessoas que refutam aquilo que é sério, são pessoas que não têm vida piedosa. O que é vida piedosa, pastor? Vida de alguém dedicado a Deus. Oração, jejum, santificação, comportamento, a maneira que a pessoa vive, aquilo que é a vida da pessoa. São pessoas polêmicas que você não vê envolvida com o espiritual. Aí como que vai falar de coisa espiritual? Como que vai discernir? A maioria das seitas existentes, elas estão fundamentadas em versículos bíblicos isolados e revelações antibíblicas. É hora de não mexer com o apostatar da fé. É hora de usar a fé que uma vez foi dada aos santos. Preste atenção em nome de Jesus, preste atenção em nome de Jesus. A fé que Deus nos deu é para viver uma vida que agrada a Ele acima de tudo. Deus não nos deu fé para nós fazermos coisas que prejudica Ele, prejudica a obra dEle, prejudica nós. Ele nos deu fé para negar a nós mesmos, aceitar o plano dEle e andar a carreira que nos está proposta. Como você tem gastado a sua vida? A gente vive azedando a alma. Pastor, que palavra, também não lembrava dessa palavra não. A gente vive azedando a alma. Só traz coisa que não presta, só pensa coisa que não presta. É o dia todo, tem umas irmãs que é melhor você não andar junto com elas. Não estou sabendo de nada, tá bom? Só estou pregando. Aí melhor você não andar. Eu falei, não sei não, estou sentindo que o diabo está perto. Estou sentindo que vai acontecer alguma coisa. Não, eu tive uma visão com o morcego. Eu tive uma visão... Irmão, visão que Deus nos deu e que Deus nos deu discernimento, mas tem pessoas que é o dia inteiro dessa forma. É tudo negativo. Meu marido vai me deixar. Uai, ele falou não, mas eu estou sentindo. Está sentindo, tadinha. E eu não quero ver homem na minha vida mais nunca. Daí 2 meses da separação está querendo casar. Não quer assumir responsabilidade. Não quer encarar os fatos, a coisa.
É hora de aprender a gastar a vida. Não traga amargura para a alma. O que mais destrói a vida são amarguras, pensamentos negativos, coisas que... Ai, pastor, mas a gente não pode ter pensamento negativo? Não, a gente tem que ter uma leitura correta. Estou errado nisso, eu tenho que consertar. Estou certo nisso, vou aprimorar. Pronto. Ah, eu sou tão fraco, e quem que não é? Quem que é o fortão aqui? A gente só tem alguma coisa de força quando Deus nos dá força. A gente só consegue quando Deus dá graça. Ninguém consegue nada. O Jó foi o que foi, não porque ele era o Jó que fez a diferença, não. É porque ele pôs Deus em primeiro lugar na vida dele. Ai, pastor, Deus esqueceu de mim. Para de mentir para você mesmo. A Bíblia diz que Deus não esquece de ninguém. São desculpas que a gente cria. Deus não está me vendo. Ai, mas que mentira. Deus vê todos. Deus não está me ouvindo. Deus ouve todos. Até as palavras frívolas que saem da nossa boca, nós vamos prestar conta naquele dia, porque Deus está ouvindo tudo. Pare de trazer o que não presta para você. É hora de consertar a vida. É hora de consertar a vida, é hora de levantar. A vida não é fácil, a vida não é uma praça de diversão, a vida não é um playground, a vida é campo de batalha, é lugar de guerra, e você tem que levantar, você tem que pensar a vida, você tem que meditar nas direções de Deus, na palavra de Deus, e começa a andar. Usa esses pés aí para andar e viver a vida. Ah, eu estou desistindo, pastor, porque o senhor não me visita. Então, se eu te visitar, você não desiste? Eu estou desistindo porque o pastor tem um carro e eu não tenho. Então, se eu te der o carro, você fica mais crente? Para de dar desculpa. Para de pôr coisas na frente. Você precisa tirar essas coisas e caminhar. Irmãos, nós aprendemos demais com esse desperdiçador. Nós aprendemos com ele desperdiçando e aprendemos com ele tomando decisões novas. Sim ou não? Irmão, eu vivi uma vida dissoluta até os 27 anos de idade, infelizmente. Se eu tivesse juntado o dinheiro que eu gastei com cachaçaiada, com coisa que não presta, com farraiada, o dia que eu converti, eu já estava bem de vida. Mas bem mesmo. Só que o problema é que Deus nos liberta, nos converte, nos traz para uma vida sem droga, sem cachaça, sem crime, sem nada, e nos dá a bênção dele, mas a gente pega o dinheiro e joga fora. Pega o novo tempo e joga fora. Como que eu jogo fora o novo tempo, pastor? Quando você está no meio do caminho. Você não é nem crente fiel e nem mundano fiel. Tem gente assim? Quando você olha no espelho, você vê? Olha, pouca gente respondeu. A gente canta na igreja e xinga em casa. Faz uma obra linda na igreja, chega em casa murmurando porque fez. Veste de maneira moderada, e eu não estou falando de exagero, mas chega em casa e diz, parece que eu estava com a Maria Mijona. Expressão antiga é assim. Toma uma decisão. Você está na casa do Pai. Que jeito que você quer aprender? Ouvindo os conselhos do Pai ou tendo que arriscar ir lá no mundo para perder tudo, achar um mangueiro de porco e ver se dá tempo de voltar? Você já tem tudo. O versículo 12 do capítulo 15 mostra que esse moço é precipitado. Pai, dá-me a minha herança.
a parte da fazenda que me pertence. Era para esperar a morte do pai para ter direito da herança. Precipitado. Sabe aquela pessoa que sabe o que vai ganhar e faz a conta antes para gastar? Já viu que brasileiro é assim? Vou ter o 13º dia 20, ainda é dia 20? É? Vou ter aí dia 20 de novembro, 20 de dezembro, às vezes divide, agora eu estava dividindo no meio do ano e tal, não sei o que, depende e tal. Aí vou receber de 13º R$1.000. Ele já faz conta dos 1.000. Faz demais, faz conta de 1.200, porque vai pegar 200 do salário para pagar o que fez conta. E na maioria das vezes é coisa supérflua. Tem gente pensando, nossa, fiz isso. Não é um extra que vai me beneficiar com coisas importantes, é um extra que vai me fazer comer nojeira e fazer coisas bobas. Precipitação. E também tem a questão do atraso, né? O brasileiro tem aquele negócio, até que dia? A conta vence dia 20. Dia 20 é aquela fila de gente para pagar. E estressado na fila ainda, achando ruim, mas deixou para o último dia. E não é porque não tinha dinheiro não, tinha o dinheiro antes. E tem gente que tem o dinheiro e não paga. Eu conheço gente assim. Tem umas mulheres que deduram os maridos, na cara deles assim. Pastor, ó, tem o dinheiro no bolso e não paga. Foi, mas você é um miserável. Não, não fala isso. Não. Tem o dinheiro no bolso e deixa a conta para vir com multa e correr o risco de cortar. Eu não entendo. Aprenda a viver a vida. Conserta isso. Nós estamos entrando num novo ano aí que pode ser muito mais abençoado. Deus gosta de gente organizada e Deus abençoa os organizados. Pega o seu 13º para pagar as contas. Pega o extra para ajeitar, acertar aquilo que precisa. Esse jovem aqui, ele é precipitado, eu quero dinheiro agora. Todo o dinheiro precipitado na mão de quem não tem controle vai embora. Ou não? Aí tem gente que fala assim, eu vou sair dessa empresa e vou entrar na justiça. Aí o cara sai da empresa, entra na justiça, vem o dinheiro para a mão dele e ele não sabe aonde foi. Esse jovem pródigo, versículo 13, poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda. Essa pessoa é o tipo de gente que foge para longe para ninguém condenar a sua atitude errada. Tem gente que sai da igreja por causa disso. Não cura a atitude errada e vai para um lugar onde não conhece para continuar fazendo o que é errado. E é interessante porque lá em Goiatuba eu tenho um exemplo que eu sempre lembro do pródigo aqui. O camarada herdou do pai dele uma fortuna. O pai dele morreu, fazendeiro. Ele já chegou, eu era garçom no postinho de Goiatuba, Edmundo deve lembrar. Garçom, adolescente, conheci esse camarada. De cara ele comprou 2 Opala Commodore, que era o carro mais caro e mais chique da época. E chegava lá assim, cantando pneu. Cheguei, olha minha conta aí, pagava as contas dos outros. Aí juntou aquele tanto de amigo com ele. Esse camarada é gente boa, hein? Paga tudo para nós. O camarada faliu, perdeu tudo. E os amigos, ó, porque não são amigos. Tem muita gente te aconselhando, separa desse homem, separa desse marido. O dia que você separar, não quer nem ouvir você chorar mais. Cuidado com a serpente. O argumento dela é bom, mas o destino de quem faz o que ela mandou fazer é terrível.
Para de fugir. Encara o que tem que encarar. Cuidado com as amizades. Cuidado com quem está entrando na sua cozinha. Cuidado com os amigos da sua esposa. Cuidado com as amigas do seu esposo. Tá gostando? Não. Nós temos que aprender a mordomia da vida. A vida não dá mole para ninguém. E o diabo quer usar um punhado de coisa para destruir, porque ele veio matar, roubar e destruir. Ele é como um leão, procurando quem possa tragar ao derredor das pessoas. Esse pródigo, ele foge dos lugares onde ele pode ser chamado à responsabilidade. Não gosto de estar na casa do meu pai. Quero gastar esse dinheiro longe da casa do meu pai, longe do meu irmão, longe dos meus parentes, porque eu sou livre. Outra coisa que acontece, versículo 14: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Por que você acha que a fome entrou naquela terra? Por que você acha que o barco ia afundar? Onde Jonas estava dormindo no porão. E os camaradas que não tinham Deus, falaram assim: peraí, tem alguma coisa errada aí. Um de nós aqui está errado. Vamos fazer um sorteio, vamos aqui buscar. Saiu lá no miserável. Falou: quem é o teu Deus? De onde você vem? Que função é a sua? Não, o negócio aqui é comigo mesmo. O negócio está feio aqui por causa de mim. Me joga na água que o barco se salva. O pródigo estava naquela terra, aquela terra enfrentou a fome por causa dele. Porque Deus conhece nossas vidas, e enquanto tiver misericórdia e bondade em Deus, Ele vai querer trabalhar o nosso cair em si. Enquanto tiver bondade e misericórdia de Deus, Ele vai olhar para nós querendo a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa cura, o nosso conserto. Foge de Deus e você foge do seu futuro em Deus. E agora, as pessoas estavam sofrendo, a fome vem para a terra, porque há um filho do pai dissolutamente gastando tudo e vivendo uma vida pregressa. E o que acontece no versículo 15? Chegou um dos cidadãos daquela terra, qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Aí as suas atitudes levam ele para lugar de humilhações terríveis. Sansão brincou de servir a Deus. Agora estava cego, careca e sendo humilhado pelos inimigos, dizendo: cadê o Deus dele? Olha para ele, fazendo chacotas dele. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Escuta, pelo amor de Deus, Deus te chamou para viver uma vida dominada por Ele, dirigida por Ele e cuidada por Ele. Como que eu alcanço isso, pastor? Colocando a sua vida para a glória dEle. O que acontece com o pródigo? Versículo 16... desejava encher o estômago com as bolotas do que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada, um estado de mendicância. Queria comer, mas nem o que se dava aos porcos, não era lavagem, eram bolotas, que os pobres também comiam na época, mas nem isso davam a ele. Pastor, mas que povo mau, mas que povo que não merece salvação. Não era por causa do povo.
Deus estava trabalhando o despertar daquele que estava afastado. Não são as pessoas que são más. Muitas vezes é um Deus generoso trabalhando o nosso despertamento. Mas sabe o que a gente faz? A gente briga com Deus e com as pessoas que fecharam o coração para nós. Que jeito que você tem levado a sua vida até hoje? Uma das coisas mais difíceis, irmão, é pregar a mensagem quando tem gente em pecado no meio da igreja e não confessa o pecado. Pesa tudo. É uma coisa que mata a gente de angústia. E essas pessoas, com certeza, se não fizerem o que tem que ser feito, vai ter um momento que ela vai estar ao lado de porcos. Não vai adiantar arrepender de ter gastado. Tem arrependimento para outras coisas. Mas o que acontece, irmãos? Ele foi levado ao estado de nada. Diga, estado de nada. Ele perdeu tudo. É interessante que quando ele perde tudo, de fato, perde tudo. Perde esperança. Perde direção, mas só que no estado de nada, Deus com a sua generosidade, permite ele acordar. E o texto diz no versículo 17 que ele caiu em si. O que é cair em si? Eu quero lá na salinha, somente quem está escalado, por gentileza, confere. Cair em si é voltar a um estado de consciência, lucidez, que me leva agora a tomar atitudes de um lúcido. Até agora as atitudes são insanas. Até agora as atitudes são atitudes que levam a pessoa para o buraco da vida, distante do Pai, perdendo tudo. Mas agora o texto diz que o nada fez esse pródigo cair em si. Sabe o que dói meu coração? É que ele não precisava perder nada para cair em si. Bastava fazer a leitura correta. Olha o meu pai, tanto que ele é bom. Olha a minha mãe, tanto que ela é legal. Olha aí, eu tenho tudo na minha casa. Eu tenho comida quentinha, no horário certo, eu tenho vestes. Eu tenho paz. Eu tenho herança. Meu pai está construindo, ele está aumentando riqueza, daqui um pouco eu estou mais rico ainda. Vou ajudar meu pai. Que bom que o meu pai é como ele é. Não. Ele prefere pensar orgulhosamente. Ele prefere fazer uma leitura do tadinho de mim. Ninguém me vê, essa casa não me ama. Preste atenção em nome de Jesus. Essa casa não me ama. Esse povo não me quer. Mas ele cai em si. E a primeira coisa que ele fala: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ele não está admirando primeiro os trabalhadores do pai, mas admirando o pai que dá até aos trabalhadores tudo. Porque o texto mais recente aqui, anterior, é que ninguém lhe dava nada, e o pai dava pão para os outros. Esse mundo não tem nada para você que é crente. Esse mundo não tem história para você. Esse mundo só tem fracasso, esse mundo só tem nada. Lembra do teu pai. Lembra do teu pai nesta noite, você que está escondendo dessa mensagem, mas está escutando ela. Lembra do teu pai nesta noite. Da mão do pai não falta pão, da mão do pai não falta cuidado, da mão do pai não falta cuidado.
Nunca faltou. Nunca vi um justo desamparado. Deus trabalha com o justo, mas não desampara. Ô justo, você vai ser jogado na fornalha de fogo. Deus, tu me amas? Espera aí, deixa você ser jogado primeiro e você vai ver. Bum! Quando eles abriram os olhos, Jesus está lá junto com eles. Nunca vi um justo desamparado. Daniel fiel, cova dos leões. Quando ele cai na cova dos leões, Deus está lá dizendo, os leões tudo aqui fica quietinho. Tem que passar pela cova, mas eu passo junto. Tem que passar pela fornalha, mas eu passo junto. Tem que passar pelo deserto, mas eu passo junto. Se for fiel, eu estou junto. Mas o diabo fica falando, sai da direção de Deus, sai dessa casa, sai desse pai, sai dessa família, vai para outro lugar. E Deus dizendo, anda comigo, permanece, cinge os lombos, entra na batalha, reveste de toda a armadura, louva o meu nome, entra no propósito, eu tenho uma promessa para cumprir. Alguém entrou nesse culto? Alguém está preocupado com a palavra que está ouvindo? Ou parece que é uma mensagem qualquer? Esse pródigo cai em si quando ninguém lhe dá nada. E o nada, tendo caído em si, leva ele a arrependimento. Pequei contra o céu e contra o meu pai. Arrependimento e confissão. Tem gente que sabe que pecou, mas nunca confessa. Você pode falar, pode perguntar, pode ser... Não. Mas esse aqui, ele caiu em si mesmo. Pequei sim. Pequei contra o céu, contra o meu pai. Vou lá acertar as coisas. Do nada, ele levanta para acertar o que tem que acertar. E é interessante que ele levanta, com certeza fraco. Lembra que ninguém lhe dava nada? Com certeza fraco, com certeza moribundo, com certeza maltrapilho, mas decidido. Faz a diferença não é o terno que você veste para confessar, e nem a roupa que você veste, o vestido, a saia, a calça, seja o que for, para confessar. O que faz diferença é quando você levanta para curar uma situação. Eu vou lá, vou tratar o que tem que tratar, vou reconhecer o que tem que reconhecer, e não vou exaltar não, porque do nada ele vai se humilhar. Eu não mereço que tu me receba como filho. Porque tem gente que erra e chega falando, mas foi porque o Maciel pegou no meu pé. Porque se o Maciel não tivesse pegado no meu pé, pastor, quem que aguenta o Maciel? Esse pródigo agora não acusa os amigos que abandonou, não acusa os patrões que não lhe deram nada, não acusa os porcos. O problema sou eu. Pai, não mereço que me trate como um filho. Eu sujei, baguncei, gastei, fiz o que não devia, entrei pelo caminho errado. Agora eu quero pedir misericórdia. Me trata como um dos seus jornaleiros. Me trata como um funcionário que o Senhor tem, me dá um serviço. Ah, irmão. Tem pessoas que precisam do nada para voltar a ter tudo, não tendo nada. E tem gente que tendo tudo, imagina que não tem nada e acaba tendo mais. Porque Deus reconhece a humildade do coração. Será que alguém entende essa palavra? O camarada recebeu 5 talentos
ele produziu mais 5, pegou os 10 e devolveu na mão de Deus. Não tinha nada. Deus falou, dá mais um para ele. Dá mais um para ele. Pega um desse camarada aqui que não fez nada, dá para ele. Porque até o que não tem, não terá. É um negócio meio de doido. Tudo é de Deus. Tudo é do Pai. Tudo depende do Pai. Tudo vem da mão do Pai. Tudo vem do mover do Pai. O perdão vem do Pai, o renovo vem do Pai, a porta vem do Pai, a nova oportunidade vem do Pai, tudo vem do Pai. Pelo amor de Deus, volta para o Pai. Faça o que tem que ser feito. É interessante quando ele volta com esse pensamento e essa decisão, e o pai não dá nem ouvidos ao que ele fala. O pai não quer saber de outra coisa, senão que aquele filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Estava morto em quê? No imaginário do pai, na esperança do pai. Onde está meu filho? Mas agora ele aparece. É como se o pai nem ouviu, falou, não, vem cá, dá um banho no meu filho, traz vestido novo para ele, traz sandálias novas, traz um anel para pôr no dedo do meu filho, porque agora nós vamos ter uma festa. Mata o cordeiro, aleluia, mata lá o novilho cevado e avisa a vizinhança, aleluia, que nós estamos em festa. Oramal, darik, samar. Isso me faz pensar muitas coisas teologicamente, e aquilo que o Espírito nos dá. Tem hora que o pai não quer, mas ele tem que dar. Tem hora que o pai sabe a consequência, mas ele tem que pôr nas nossas mãos. O pai sabia que esse filho ia deixar a casa, mas sabia que se ficasse não iria acordar por ignorância. Tem hora que o pai permite certas coisas acontecer na nossa vida e ele não quer, mas ele permite, porque só assim as coisas voltarão ao normal. O presbítero Maciel disse aqui, tem hora que Deus tem que permitir umas coisas, Deus não quer, mas é o que cura, é o que acorda. Esta é uma noite para você se levantar, para nós nos levantarmos e dizer, eu vou aprender a economia da vida. Eu vou parar de ser bobo comigo. Eu vou parar desses pecados escondidos que eu tenho cometido. O pastor não vê, mas o pai vê. Eu vou parar com mentira. Eu vou parar com esses xingamentos. Eu vou parar com essa internet que tira a minha paz e eu fico vendo essas coisas que não prestam. Eu vou parar de ficar dando desculpa, eu vou fazer parte do quadro de obreiros, eu vou estar na oração, eu vou estar no jejum, eu vou estar no propósito, eu vou me levantar para Deus, porque eu não sirvo o pastor Lindomar, eu sirvo a Deus, e servindo a Deus, sirvo o pastor, sirvo os irmãos, eu vou levantar, eu vou parar de enfrentar a vida como eu tenho enfrentado. Chega de pôr defeito nos outros, é hora de olhar para mim, é hora de arrancar os meus defeitos, chega de apontar o pecado dos outros, é hora de arrancar os meus pecados. Chega de usar a boca para falar o que destrói, é hora de abrir a boca para a edificação dos que ouvem as palavras que a minha boca fala. Eu quero mudar de vida. Para de implicar o pastor, ele sabe quando você implica. Seja gente, se converta ao caminho do Senhor. Pastor, eu estou odiando essa igreja, procura outra. Mas quando você for para outra, seja honesto, tenha caráter, sirva de verdade. Nós damos desculpas. Tudo que a gente quer na vida como crente é uma igreja séria.
Aí tem a igreja séria, a gente fala que é um jugo. Eu nunca vi falar que palavra de Deus é jugo. Palavra de Deus, quando a gente tem caráter, quando a gente quer salvação, a gente quer ouvir verdades. Ou não? Você não consegue dar glória a Deus nisso, não, é difícil. Ou eu sou de Deus ou não sou, eu não gosto de ilusão. Não me venha com fantasia, me venha com a verdade que liberta, que transforma. Eu imagino tanto que esse pródigo julgou o pai. Meu pai tem aquela cara de bonzinho, mas Deus me livre, viu? Nossa, que jugo pesado. Queridos, é até revoltante. Quantas pessoas já ouvi falando que não sei o quê, que é demais, que não é para mim, e agora está em situação de rua. Dizendo que era feliz e não sabia. Meu Deus, não dá lugar ao diabo, não dá lugar ao Espírito Santo, dá lugar à verdade, dá lugar à cura. Deus está nos dando conselho de paz e de bênção, sim ou não? Essa palavra é para prejudicar você e te levar para um buraco, ou para te tirar de um futuro mangueiro de cuidar porcos? É uma palavra para nós. É uma palavra para nos encher, nos renovar, nos avivar, nos levantar. Vamos consertar a nossa vida. Por isso, aprenda pelo menos duas coisas. Diga eu e os outros. Aprenda a conviver. Esse filho aqui não sabia conviver com o pai. Não sabia entender o pai. Jesus ensina a gente demais, queridos, sobre isso. O Pedro chega, todo mundo está descartando o Pedro. Jesus fala, vai ser ganhador de alma. Tinha não? O Saulo está lá fazendo um inferno na vida da igreja. O povo com medo do Saulo. O Ananias fala para Deus, esse homem aí, a gente conhece ele, Jesus. E Deus olha para o Saulo e diz, eita, mas vai ser gigante nas minhas mãos. Aprenda a conviver com as pessoas. Essa pessoa que você às vezes fala mal dela, Deus por certo tem uma obra linda com essa pessoa. Tenha coragem de falar mal do irmão, não. Não seja corajoso para isso, não. Seja corajoso para calar a tua boca e não atingir o teu irmão pelas costas. Da glória. Jesus morreu por ele. Não tire o sangue de Jesus da vida dele. Tem que aprender a conviver com os outros. É amando os outros que eu revelo que ama a Deus? Ou não? Quem pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê, diz João na primeira carta. E quem não ama não conhece a Deus, nunca viu Deus. Quem aborrece seu irmão está em trevas. É tanta coisa. Pastor, mas eu tenho um irmão que é terrível. É esse que está te testando, te preparando para estar mais cheio de Deus. Jesus lavou os pés de João e lavou os de Judas. Jesus lavou igualmente os pés dos discípulos. Mas foi Jesus. E você não é cristão? Não é um Cristo pequeno? Não fomos chamados para imitar Jesus? Ele não é referencial para nós? Ele não mandou fazer a mesma coisa? Em João 13? Não, mas a gente é inteligente para dizer, isso foi Jesus, isso foi Paulo, isso foi Elias, isso foi... Irmãos, isso é para nós. Deus fez na vida deles, faz na nossa. Jesus não foi tudo aquilo porque foi Deus, Ele foi tudo aquilo porque foi cheio do Espírito Santo. Porque mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes esvaziou e aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de homem, e foi servo obediente até a morte, morte de cruz. Ele se esvaziou de ser Deus, embora sendo Deus, para mostrar para nós como viver a vida, como ser homem de Deus, como ser mulher de Deus.
Paremos de dar desculpas, é hora de aceitar a obra da cruz, a palavra da cruz, a mensagem da cruz. Ame o seu irmão, aprenda a conviver principalmente com os mais difíceis. Ame os mais difíceis, amem uns aos outros. Nisto sabereis que sois meus discípulos. Aprenda a convivência, diga eu e os outros. Fique sobre os pés, por favor. Eu e os outros. Diga eu e as minhas soluções. Cuidado, Deus tem falado muito sobre isso conosco. Cuidado com a sua inteligência. Muitas vezes ela te afasta de Deus e do propósito. Você encontra justificativas à altura. Conversei com uma pessoa muito querida esses dias. E ela disse, eu não queria conversar com o senhor, que eu sei as respostas. Aquilo que a gente fala aqui, até a pessoa citou isso. Aí eu falei uma coisa que falou comigo. Você sabe as respostas, mas não tem a direção. Falou mais comigo, eu imagino. O importante não é saber todas as respostas. O importante é saber a direção. Porque a gente tem respostas. E temos todas. Hã? Sim ou não? Mas e a direção? Direção vem com vida de propósito. Josué, ele tinha todas as respostas de uma experiência de 40 anos de deserto, para derrubar as muralhas de Jericó, e ele mergulhava na sua própria mente para descobrir como fazer isso. E aparece um anjo, e o anjo fala, 6 voltas, na 7ª, você dá 7 voltas, e a muralha cai. Ele tinha todas as respostas, mas não tinha direção. Ele acabou de receber a direção. Tem hora que você está perdendo sentido para a vida. Sentido. Olha o que a Sara disse aqui, a Sara Silva. Aí a Sara Roubia dá um conselho e ela vai e acata o conselho. É necessário acatar a palavra. E aí ela ora daquela forma com um coração puro, sincero. E Deus mostra para ela. Ela tinha todas as respostas, eu tenho certeza. Mas não tinha direção. Mas agora recebeu. A pessoa que eu estava aconselhando, não, seu problema físico está na alma. Curar a alma, cura o corpo. Acabou de receber a direção. Foi curado. O que você tem que saber não é todas as respostas, é a direção de Deus. Com certeza o pródigo tinha todas as respostas quando saiu de casa, mas foi quando caiu em si que teve a direção. Caia em si nessa noite. Não fica pensando que você está num lugar, parece que você está torcendo para acabar logo, para ir para casa. Receba a palavra. Receba a palavra. Recebe a palavra em nome de Jesus. A Bíblia diz para não dar pérolas aos porcos. Então não é uma questão que depende de mim. Vou falar algo que parece ofensivo, mas não é. Não se faça de porcos. Para porcos tanto faz pérolas.
Tanto faz pérola. A porca lavada, ela vai escolher a lama de novo. Receba as pérolas. Receba essas pérolas em nome de Jesus. Receba as pérolas. Entenda que as mensagens são pérolas de Deus para a nossa cura, para a nossa mudança, para que Deus tenha a liberdade de nos abençoar. Você já tem a direção. Você já tem a direção. Muitas vezes nós arrumamos soluções que não são soluções, são escapes. São maneiras que criamos na nossa inteligência de fugir daquela situação, mas ela vai te achar lá na frente. Tudo que não é curado te acha. É o curado que não volta mais. Então, em nome de Jesus Cristo, não ache o escape, ache a direção. Ache a direção. Ache a direção. Ache a direção. Ela vai curar a sua história. E quando você achar a direção, corra. A direção está ali. Mostra que quer. Mostra que é o que você deseja. Corre para o sentido da direção. O pródigo, quando achou a direção, ele disse: levantar-me-ei. E o texto diz: e levantando-se foi. Decisão imediata quando tem direção. Chegará Maharakamanturo Hassamai. Karamadai Morokomada Batadei Komadastadaya. Até quando darei eu as direções para o meu povo? Eu tenho um plano para 2023, diz o Senhor. E aqueles que tomam a minha direção, com firme propósito, eu levantarei. 2023 é o ano da diferença para a minha igreja. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei o que é que está passando na sua mente, eu só sei uma coisa: você tem a direção, você tem a cura. Amanhã, aliás, à meia-noite, ao findar deste dia, os 86.400 segundos acabarão. Então o que você fez da vida até hoje foi uma coisa, mas a partir do primeiro segundo do dia que vai nascer, você pode decidir ser diferente, fazer diferente, se ocupar com coisas que trazem resultados diferentes. Mas isso não depende de mim, nem de Deus para isso. Depende de você se levantar para isso. Feche os seus olhos. A economia da vida. Senhor nosso Deus, Espírito Santo, eu sei que é difícil convencer quem não quer ser convencido, mas tem corações aqui quebrantados, tem pessoas aqui que antes de vir para esse culto já disseram: fala comigo porque eu quero uma direção. E estes são corações sinceros e abertos. Começa a partir desses a encher das instruções dos céus. Coloca em nós como se coloca um pendrive com todas as informações necessárias.
uma máquina. Coloca em nós como um chip que se coloca para que o celular tenha memórias, tenha acessos. Senhor, traga dos céus instruções que vão estar lá quando as pessoas que estão decididas nesta noite precisarem delas. Soluções, direções, propósitos. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a viver a vida, a tomar decisões nesta vida que agradam a Ti e trazem resultados que lá na glória vão ressoar, vão ecoar e vão glorificar o Teu nome. Perdoa os que se arrependem, convence os que precisam falar com a sua liderança. Estamos chegando ao findar do ano, Senhor, e eu quero estar alistado para aquilo que o Senhor quer e tem de nós no ano de 2023. Dê respostas ao Senhor.